Bom, gravação iniciada. Bom dia, pessoal. A gente vai então hoje para o nosso primeiro encontro da turma 2112 da Eletrotécnica. A gente vai conversar sobre a disciplina de Biologia 1. Esse encontro era para ter acontecido sábado, que foi sábado letivo, mas teve algum problema no sistema que eu tinha só 2 alunos cadastrados na turma e no Moodle também só 2 alunos, então quando eu pus lá, provavelmente vocês não viram a chamada. De qualquer forma, eu entrei aqui no sábado, fiquei uns 15, 20 minutos esperando para ver se alguém entrava, ninguém entrou, então eu cancelei a aula e a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou daqui a pouco colocar para apresentar. Eu queria saber se vocês têm aqui um representante da turma, alguém assim já foi escolhido, alguém não? Acho que até agora não. Não? Ô Felipe, eu vou pedir para você um favor. Quando eu estiver apresentando, eu não consigo ver o que está acontecendo no chat. Aí, se alguém fizer alguma pergunta via chat, porque não pode abrir o microfone por algum motivo, você pode me avisar? Aviso. Então tá bom. Como eu disse, o objetivo aqui hoje é conversar sobre a disciplina, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver, como vão ser as avaliações, qual é a minha disponibilidade para atender vocês. E a primeira coisa que eu queria saber, como que vocês vieram parar no Instituto? Por que que vocês escolheram vir aqui? Alguém quer falar? Porque, assim, tá. Pode falar, Isadora, depois o Ricardo fala. Tá. Então, eu escolhi porque, sempre minha mãe me falou que era uma escola muito boa, sabe? E Tua irmã? tudo. Não, minha mãe, Tua sabe? Ela mãe? sempre falou que era uma escola boa, os meus outros parentes, sabe? E Uhum, daí, eu conheço pessoas que estudaram aí. uhum. E todo mundo falou que é uma escola muito boa. E daí eu tentei, assim, eu queria muito entrar. Daí eu fiz a inscrição lá e entrei. Mas o seu objetivo com o Instituto é entrar para uma universidade, alguma coisa assim, ou ser técnico em eletrotécnica mesmo? Então, é entrar para uma universidade, né? Porque eu acho que, Uhum, assim, como o sistema é, como que funciona, assim, é mais ou menos parecido com, é tipo eu acho, né, que é uma simulação da como vai ser a faculdade, né? É uhum, que é parecido, né? Tem, tipo, por semestre, tudo não é igual às outras escolas. Então, eu uhum, acho que é mais para, tipo assim, na faculdade mesmo. entendi. E você veio de que tipo de escola? Você estava em escola pública, escola particular? Então, eu sempre intercalei entre escola pública e escola particular. Daí, nesses últimos 2 anos, eu tive na escola pública, né? Uhum. E daí eu ia fazer uma prova para entrar no SESI de novo, que era uma escola que eu tava. E daí, só que daí eu passei no Instituto Federal, né? Daí eu tô aqui. Beleza. E você, Ricardo, o que você tem para falar para gente? O IF, vocês estão me escutando, né? Sim. Direito? Sim. O IF, ele tinha um projeto nas escolas para apresentar e levar a gente para fazer visita. E eu Uhum, visitei o IF em 2019 e a escola é incrível, né? Não tem como você não se impressionar. Eu visitei todos os laboratórios, conheci alguns alunos de lá. E eles uhum. voltaram na minha escola e incentivaram a gente a ir para lá e tentar. Eu sempre mantenho objetivos para eu cumprir, né? E o IF foi um deles. E o próximo é entrar numa faculdade boa. E você tomou conhecimento pelo pessoal que foi na sua escola, então. Isso, pela visita. Eles provavelmente já estão formados agora, Uhum. mas foi um moço visitar a gente. E o que seus pais acharam, assim, quando você falou que você ia tentar entrar no instituto? Minha mãe me apoiou, porque eu fiquei viciado no IF, professor. Eu vi todo tipo de vídeo, eu pesquisei todo tipo de informação, eu ganhei vários panfletos quando a gente foi visitar lá. Uhum. E era a única coisa que eu pensava o dia inteiro, e eu entrei no, no semestre passado. Uhum. Legal. Tomara que atenda suas expectativas, que parecem ser bastante altas aí. Até agora tá bem legal. Voltar Eu logo para os tô me acostumando. laboratórios, né? Para a parte presencial. Professor, eu tava tão agoniado
que eu não conseguia fazer as coisas, que eu comprei um multímetro, professor. Tô esperando esse negócio chegar, porque eu não aguento mais usar simulador. É um negócio muito deprimente, professor. Tá certo. Mas você já usou tanto simulador assim em uma semana de aula? Um semestre, professor. Ah, é que É que eu você não fiz iniciou biologia no semestre semestre passado. passado, verdade. Isso. Ah, eu esqueci da sua história. Tá certo. Mais alguém quer falar sobre como veio parar no IF? Ah, eu. Oi, João. Eu vim do IF porque meus pais falaram que seria uma ótima experiência para mim. E aí eu também tenho uma irmã que foi pro IF, só que pro IF lá de Coxim e ela disse que gostou também. Daí por isso que eu vim pro IF daqui. Entendi. Legal. Tá certo, gente. Bom, eu espero que realmente a nossa, a nossa vida não presencial, assim, né? Não presencial lá no Instituto, acabe logo. Acho que praticamente, provavelmente todos os professores e técnicos já estão vacinados. A preocupação agora é mais com vocês, né? E aí a gente está com os planos de retorno às atividades presenciais logo. Tem toda uma comissão que avalia isso e eles tomam muito cuidado para que tudo seja feito da forma mais segura possível. Eu vou começar a minha apresentação aqui para vocês. A primeira coisa que eu me apresentar um pouquinho, meu nome é Vitor, né? Eu sou professor de Biologia do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul desde 2012, né? Completando 10 anos de Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Só que eu tive um período afastado de 4 anos, enquanto eu estava fazendo meu doutorado aqui na UFMS. E eu retornei em janeiro, fevereiro de 2020. Quando foi março de 2020, saiu para atividade semipresencial. Então, praticamente, eu não convivi com as pessoas e os alunos lá no campus. Foi, assim, menos de um mês de convivência. E aí a gente já foi para as atividades não presenciais e nela estamos até hoje, né? Eu sou mestre e doutor em ecologia pela UFMS. Venho do interior de São Paulo, mas fiz faculdade no Paraná antes de vir para cá. E é isso. Tenho tentado ser professor aqui no Instituto o melhor possível, tá? Sobre a disciplina de Biologia 1, eu vou fazer a apresentação agora de uma apresentação de PowerPoint que eu fiz um resumão do que é a disciplina e mais ou menos como que vão ser as atividades. Vocês estão vendo a minha apresentação já? Já. Sim. Bom, então, começando, né, a gente vai falar sobre a Biologia 1, e a Biologia 1 ela vai trazer assuntos bastante interessantes e importantes para o desenvolvimento da biologia. A gente vai começar pelo surgimento da vida, vamos falar sobre células e as suas organelas e os compostos químicos principais que compõem essas células e os seres vivos. Vamos falar de embriologia, vamos falar de reprodução humana, tá? E vamos falar do DNA, RNA, essas coisas que são importantes na herança genética. Então, se a gente olhar a ementa da disciplina, é essa aqui, tá? A gente vai falar a origem da vida, teoria celular, os tipos celulares, células procarióticas e eucarióticas, a membrana plasmática, a estrutura e a função dela, transporte de membrana, citoplasma, organelas citoplasmáticas. Vamos estudar o núcleo celular, vamos estudar os ácidos nucleicos, a estrutura e função deles. Vamos falar sobre divisão celular, mitose e meiose. Falar sobre gametogênese, ciclo menstrual, métodos contraceptivos e embriologia, falando sobre a fecundação e desenvolvimento embrionário.
A gente começa, o primeiro tema que a gente trata é a origem da vida. Vocês têm alguma coisa para me falar sobre esse tema? Alguém já ouviu alguma teoria sobre como a vida teria surgido na Terra? Já, né? Já ouviu falar, Eduardo? O que você É um ouviu? básico, né? Tipo, de desenho que aparece no desenho, assim. É? E o professor falava por cima. São várias teorias aí. Mas é isso aí. Posso Bem falar? detalhe. Pode falar, Ricardo. A base de evolução e necessidade, tipo, a gente precisa de alguma coisa, vai atrás, e com isso a gente vai se desenvolvendo. Mas Ricardo, é estranho falar isso. evolução, tipo, a vida tem que já ter surgido para evoluir, concorda comigo? Uhum. As duas que eu me lembro, Então, uma só um que minutinho, Felipe. Então, tipo, ela surgiu e aí depois ela vai evoluir. A gente está pensando em como pode ser que ela tenha surgido. E, inclusive, um colega no chat aí falou o Big Bang, né? O Big Bang não é uma teoria sobre a origem da vida na Terra. Ela é uma teoria sobre como o universo teria surgido, né? De uma grande explosão e deu origem às galáxias e etc. Não de como a vida teria surgido na Terra. Você ia falar, Felipe? pelo que eu lembro de duas. Uma dos seres anaeróbicos que surgiram no espaço e acabaram vindo para a Terra, e na outra que na estrutura geológica da Terra, tipo, antes os aminoácidos surgiram na água, que é da precipitação, dos vulcões, etc. Certo. Essa é uma das teorias que existem. A biogênese, né? A gente vai falar sobre essas teorias, vamos conversar sobre elas, vamos pensar quais são as que vocês encontram mais apoio, com quais vocês concordam mais, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso, vamos tentar entender como pode ser que a vida tenha surgido para depois começar a falar dela na sua unidade funcional básica, que é a célula, tá bom? Cadê minha apresentação aqui? Depois da origem da vida. E aí eu sempre procuro assim, tentar relacionar um conteúdo com uma questão ou alguma forma com a qual vocês podem ser cobrados, né? Então, aqui um exemplo de questão, né? O desenho a seguir apresenta de forma esquemática o aparelho de Miller, que Miller usou em suas experiências em 1953 para testar a produção de aminoácidos a partir de uma mistura de metano, hidrogênio, amônia e água submetida a descargas elétricas. Com essa experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes à que havia na atmosfera primitiva da Terra. Afirmação 1, né? Afirmação 2. Com a circulação do material por dentro do aparelho, está completamente isolado do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. Afirmação 3. As substâncias resultantes das reações químicas acumularam-se em 3 e 4. E afirmação 4, com a experiência, Miller também descobriu a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Então, a gente, depois de assistir essa aula, vocês deveriam ser capazes de assinalar como alternativa correta a 1 e 3, tá? Depois disso, depois de falar sobre a origem da vida, a gente vai entrar na parte de células. Vamos tentar entender quais são os tipos de célula que existem e como que ela é constituída. Através de sua membrana plasmática, qual que é a composição dessa membrana e por que ela é importante, né? Os tipos de transporte que ela faz. Então, aqui eu trouxe para vocês os 3 principais tipos de células. Vocês já viram em algum lugar esses tipos de células? Já. Aonde você viu, Felipe? Porque eu estava na escola particular, eu já estava tendo aula nesse primeiro semestre. Ah, então você já viu quais são os 3 tipos de células principais assim, que a gente vê? Agora eu não vou lembrar de cabeça assim, tem que pegar o livro, faz hora que eu não vejo. De que escola você vem, Felipe? Do CECAT, Colégio de Curso Abrante Tamandaré. Tá, legal.
E você já estava no meio do primeiro ano lá. É, E aí resolveu voltar para trás. Tá certo. Eu comecei a vez daí no final do ano, no SESI. Só que também não lembro muito, não. Eduardo, No nono. no final do 9º ano. Final do ano a gente começou a ver, Eu- aí eu parei. Uhum. Eu lembro de ter feito um bolo com as organelas, É, só que eu não lembro muito eu não. também fiz. Eu fiz Ai, repiquejo. Acho que foi a tarefa mais divertida de fazer. é. Você fez o quê? Bolos no formato das organelas, é isso? Não, eu fiz um bolo que representava uma célula e nele a gente tinha que decorar com as organelas celulares. Ah, entendi. Você ia falar alguma coisa, Isadora? não, não. Não, não? Bom, os principais tipos de células, então, célula procarionte e as células eucariontes, animal e vegetal, né? Elas são uma classificação geral e elas têm diferenças entre elas, né? Vocês conseguem lembrar aí qual que é a principal diferença entre uma célula procariótica ou procarionte e uma célula eucariótica? É o núcleo? O núcleo. Qual que é a diferença do núcleo de uma para outra? Uma não tem e a outra não tem. tem núcleo. Uma não tem e a outra tem, né? De forma geral, é isso que vocês estudam quando está falando da diferença entre células eucariontes e procariontes. E da célula animal para vegetal? Essa daí eu não sei. Oi? Essa eu não sei. Não sabe? Não. Não? Ninguém? Bom, a gente vai saber, tá? E aí a gente vai estudar também as organelas e a função de cada uma delas, ou as principais funções de cada uma delas. Certo? E aí vocês vão ser capazes de responder questões como essa. O colesterol e os triglicerídeos são lipídios muito importantes na composição dos organismos vivos, pois eles são componentes das membranas plasmáticas, ajudam na absorção de impactos e no controle de temperatura corporal, e como matéria-prima para a síntese de hormônios esteroides. Hormônios esteroides, testosterona, progesterona, tá? Estrógeno. Devido à natureza apolar, essas substâncias são transportadas na corrente sanguínea em uma estrutura denominada lipoproteína. A estrutura básica das lipoproteínas é idêntica, variando somente o tamanho e a proporção entre os seus componentes. A fração proteica é composta por apoproteínas, enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, conforme mostra a figura a seguir. Esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios da lipoproteína. Então aqui, ó, serem inteiramente solúveis em água, ou seja, polar, serem solúveis em solução aquosa, ou seja, apolar, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, ou seja, anfipática, comportar-se, deve ser, né, com ácidos e bases, ou seja, serem anfotérica, e possuírem duplas ligações em suas estruturas, ou seja, serem insaturados. Bom, a correta é hidrofílica e hidrofóbica. A membrana plasmática é composta por uma dupla camada de fosfolipídios. E esses fosfolipídios têm uma parte que é solúvel em água e outra parte que não é solúvel em água, né? Por isso que a gente fala que ela é anfipática. Depois disso, a gente vai estudar o núcleo celular, ácidos nucleicos... Professor, Oi. desculpa te interromper rapidinho. O senhor marca presença? Não, a presença aqui nas atividades síncronas não é obrigatória, não. Ah, sim. É porque eu acho que eu não vou poder participar de todas as aulas de manhã, eu vou ter que assistir a aula gravada depois, entendeu? Fica à vontade, eu gravo e disponibilizo lá no Moodle. Tá bom, muito obrigada, professor. Tranquilo. Então, ácidos nucleicos, estrutura e função. Só uma dúvida. Oi. Qual que é a nossa turma, professor? Essa aqui é 2112. Correto. Qual horário que o senhor tem com a gente? Olha, pelo que eu tenho aqui, é das 10h20
É que, ô, prof, tipo assim, tem os horários lá pra gente e a Hum. sua matéria não tá aparecendo. Daí, né? E a Então, sua matéria só apresenta no segundo semestre. você sabe que eu também tô com dúvidas a respeito disso. Deixa eu só confirmar aqui, porque o horário que eu tô parece que a impressão ficou ruim, eu não consegui ver direito o horário de término, mas ele começa às 10h20 e vai até 11h50, são 2 aulas. 11h50, isso mesmo. Mas o senhor pode apresentar o seu horário pra gente, por favor? Por quê? Não tô entendendo. É porque o nosso horário não tá assim. Esse O aqui, meu tá. ó, vocês. Eu não. Ó, segunda-feira é Biologia 1, Biologia 1. Vocês Terça-feira são é esse Matemática 1, quadradinho. Matemática 1. Sociologia 1, Sociologia 1 na quarta. Tem 3 dias que eu vou ter O meu horário tava como eu só teria aula 1h35 da tarde. De biologia? Isso E eu não mesmo. tenho matéria do senhor no Moodle. Ó, eu tô Pois é. compartilhando tela aqui, ó. Então, Aqui é o meu horário. sábado, inclusive, eu tive essa conversa com o diretor de ensino. No meu Moodle e no meu diário, tinha só 2 alunos. Aí ele falou que isso estava errado, que tinha dado algum problema lá, e ele resolveu esse problema hoje. Eles ajustaram o Moodle e o diário. Vocês poderiam dar uma olhada lá pra gente no Moodle e no diário de vocês agora, no horário de vocês agora, para ver se mudou alguma coisa? O meu já tá Precisa assim, deixar já. no sistema. Lá no meu mundo apareceu sua matéria. Apareceu hoje, né? É, hoje. O meu apareceu Antes hoje não também, tava. não tava aparecendo. Agora o meu que não tá aparecendo é sociologia. Então foi essa mudança que foi feita hoje, gente. Eu também não entendi por que isso aconteceu, E não mas. avisaram os alunos? Oi, Felipe? E não avisaram os alunos dessa mudança? Definitivamente eu não sei como te responder isso. Porque eu entrei, inclusive sábado era para vocês terem tido essa aula comigo. Eu deixei tudo lá no Moodle do jeito que eu sempre faço. E não veio ninguém, né? E eu já tinha visto que o sistema estava só com 2 alunos, conversei com o diretor, ele falou que tinha dado algum erro, que ia tentar resolver, e ele resolveu hoje, pelo jeito. E por isso que Agora apareceu aqui, biologia, quinto tempo e sexto tempo, Uhum. na segunda-feira. Certo? Tá bom. Era só isso mesmo. Desculpa Onde interromper. isso, Felipe? Não pode não, Arnaldo. Não. Onde é que tá dizendo? Onde é que tá esse? Eu acho que se ficar alguma dúvida Sistema aí, acadêmico. vocês devem beleza, procurar a obrigado. Cerel Espera lá, ou vou te dar um a print, direção vou do ensino, tá? mandar no grupo. Eu vou continuar aqui, tudo bem? Tudo bem, professor. Desculpa interromper. Então a gente vai falar sobre o núcleo celular, vamos estudar o DNA, o RNA e tentar entender como é que o DNA lá do núcleo se transforma numa proteína. Ô Felipe, fecha seu microfone para mim, fazendo um favor. Sim, senhor. Como que o DNA que está lá no núcleo se transforma em uma proteína, saindo na forma de RNA e passando por um ribossomo. E aí a gente vai falar sobre essas etapas. Vai falar aqui também como é que um vírus entra na célula e aonde que ele atua para fazer com que a célula seja sua escrava e reproduza seu DNA ou seu RNA, dependendo do vírus. Eu vou pular a questão para dar uma agilizada, que a gente já está passando do horário que eu estava em mente aqui, senão a aula fica muito longa e acaba ficando chata, cansativa. Depois disso, a gente vai falar sobre divisão celular. Vocês sabiam que as células se dividem? Sim. É. Mas não sei, tipo, eu ouvi bem por É cima. assim que elas se tipo, multiplicam, né? Tipo, elas vão se dividindo. É assim que uma célula gera duas. Aí tem 4. 2 tipos que elas se separam diferentes, alguma coisa assim. Como está aí na apresentação para vocês, tem a mitose e a meiose. Estão vendo aí? Sim, sim. Vocês sabem, tem ideia de qual é a diferença entre elas? Para que uma serve, para que a outra serve?
Mitose, meiose. Se eu me lembro bem. Não me Eu lembro. esqueci totalmente. Eu tinha visto isso daí Para que também. uma célula, vocês acham que a gente precisa que as nossas células se dividam e aumentem em número? Para criar, por exemplo, as nossas células se multiplicam e aumentam de número para criar pele, pequenas partes do corpo também. Também se dividem nas mulheres, né? Também se dividem para criar, para gerar os bebês. Também. Eu vou dar uma dica para vocês. Estão vendo aqui, ó? Aham. Ponha machucado pra. Machucado. Como é que esse corte vai fechar? Que as células vão trabalhar para se fechar, né? As células ali vão se dividir, né? E vão ocupar o espaço dele para cicatrizar, né? Então, cicatrização é um efeito importante da divisão de células nossas, certo? Além disso, a parte de reprodução, né? Já ouviram falar em espermatozoide e óvulo? Já. Sim. Sim. Então, para que o homem possa produzir espermatozoides, as células do testículo dele têm que se dividir, gerando vários espermatozoides. Beleza? E aí a gente falou que tem dois tipos de divisão, né? A mitose e a meiose. Qual será que é a diferença entre elas? A mitose é a divisão celular para formar. Caraca, eu não lembro direito. Eu lembro que a meiose são as células sexuais que geram novos indivíduos. A mitose é só a divisão celular para multiplicação, né? Celular. Sim, então a meiose serve para fazer gameta. Beleza? E aí vocês vão ver que quantos cromossomos tem nas nossas células, vocês sabem? 21. Não, 20. Calma, peraí, calma. 40 e. 24. 21, 24, quem dá mais? Eu acho que é É 21. 40 e alguma coisa, professor, que são. 24, confia. Eu acho que não. São Acho que 20 vem de 46, cada. né? 23 vem de cada Sim. pai. E vocês sabem que vocês são resultado da junção de um óvulo da mãe de vocês com o espermatozoide do pai de vocês? Sim, Ou professor. ainda estão Eu na sei. fase da cegonha? Cegonha, hein, professor? Cegonha. Não conheço esse negocinho, não. Professor. É 46. 46, né? 46 dos quais 23 vieram da sua mãe e 23 vieram do seu pai, tá? Então, quer dizer, a meiose que formou esse gameta teve que reduzir a quantidade de cromossomo na célula deles pela metade, né? Saiu de 46 para 23. Professor, eu tinha visto algumas discussões sobre alguns assuntos sobre gênero e sempre são necessariamente... Não, pera, isso é outra coisa, eu tô me confundindo, professor, era sobre a quantidade de cada tipo de cromossomo, eu confundi os assuntos. Sobre ter... Você me confundiu também, mas você tem alguma pergunta? Não, é porque eu ia falar sobre a quantidade total de cromossomos, só que o assunto é sobre o tipo de ser, por exemplo, 3x, alguma coisa do tipo. São as anomalias que podem... Tá falando das anomalias cromossômicas? Isso, eu me confundi de assunto. Entendi. Porque o negócio lá que eu tinha visto é que, tipo, pra uma pessoa vir, tipo, 100%, tem que ser um número par. Aí, tipo, de cromossomos. Aí, se for um número ímpar, Mas é provavelmente... só anomalia genética. Tem um estudo que fala que muitas pessoas vivem com isso, assim, sem saber. Tem uma certa taxa da população mundial que tem uma... A gente tem que lembrar sempre que o nosso fenótipo, que é isso que a gente vê, né, o resultado aí que a gente... O nosso corpo, ele é um resultado do genótipo, que são os genes que estão lá na nossa célula, e o ambiente. E podem ter características genéticas da pessoa que não se manifestam porque o ambiente não foi favorável para que ela se manifeste. Então, a pessoa pode ter alguma anomalia genética que não apareceu no fenótipo dela, tá? Assim como tem pessoas que têm as anomalias no gene e apresentam no fenótipo,
Beleza? Beleza. Beleza. Depois que a gente tratar a divisão celular, a gente vai começar o assunto gametogênese. Então, a gente vai ver que nos testículos são produzidos espermatozoides e que para uma célula virar um espermatozoide, ela tem que passar por algumas etapas. E vamos ver que nos ovários são produzidos os óvulos e que para uma célula se transformar em um óvulo, ela tem que passar por algumas etapas. E que aqui a gente tem uma consequência que é o ciclo menstrual, tá? Então, a gente vai falar sobre o ciclo menstrual, dividindo ele em etapas ao longo dos dias que ele ocorre, e por que isso é importante, a gente vai entender. Depois a gente entra no assunto sobre métodos contraceptivos e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e então a gente fala de reprodução humana desde a fecundação até a produção de uma nova pessoa, que é a parte de embriologia. Certo? Gostaram do que a gente vai ver esse semestre? Sim, eu gostei. Interessante. Maravilha. Então, agora, se vocês entrarem no Moodle de vocês, no EAD lá, eu vou pôr aqui para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu apresentar a tela aqui. Então, estou compartilhando a tela com vocês agora. Lá no EAD de vocês, a disciplina Biologia 1, 2112, todo mundo já deve estar lá. Tem o primeiro tópico que chama Fique Atento, que eu coloquei para vocês o link para o nosso grupo de WhatsApp e o link para o meu canal no YouTube, que é onde eu vou colocar essas aulas gravadas, né? Então, lá no canal no YouTube, já tem todo o conteúdo da disciplina de vocês que eu fui gravando ao longo desse tempo de aulas semipresenciais, à distância. Vocês podem ver lá, tá? E eu vou colocando elas ao passo que a gente vai andando com a disciplina. E, por exemplo, essa aqui de hoje, ela está sendo gravada. Quando terminar a gravação aqui, eu vou colocar no YouTube e vou disponibilizar para vocês aqui, ó, nos ajustes iniciais. Então, nos ajustes iniciais tem o link da nossa primeira reunião, né, o nosso primeiro meeting, os slides que eu usei aqui, e aí eu vou acrescentar aqui a gravação da aula para vocês, para quem não pôde estar aqui, né, assistir. E aí tem o primeiro tópico de matéria mesmo, que é na seção A Vida. A gente está tratando aí do surgimento das características da vida e como ela surgiu. Bom, no Fique Atento aqui, já tem a primeira atividade avaliativa de vocês, que vocês já devem ter visto, que é o mapa mental de como utilizar o Moodle. Ela deve ser feita nessas 2 primeiras semanas iniciais, tá? Então, vocês vão entrar aqui, vão entrar no mapa mental que está nesse site, navegar nesse mapa mental, então, dá uma olhada nesses vídeos, tá? Prof, Oi. então, a gente é para fazer esse mapa mental, né? Aham. Então, daí a gente faz ele no caderno ou pode ser numa folha Não precisa normal? fazer em lugar nenhum, não. Você vai assistir a ele, Ah, tá. né? Olhar todos os vídeos, porque é como... Muitas vezes é a primeira vez que vocês estão usando esse sistema aqui do IFMS, às vezes fica com dúvida de onde entrar. Assistiu tudo, tem certeza que já sabe, tá tranquilo, você vai vir aqui, ó, e colocar aqui como completo. Aí já vai aparecer para mim que você terminou aquela atividade e você já vai ter a nota dela, certo? Com alguma dúvida? Não. Não. E aí, a segunda atividade avaliativa de vocês, depois que a gente vê essa videoaula à vida e tiver o nosso encontro também sobre isso, se for necessário, vocês vão vir aqui, ó,
ler esse artigo aqui da Super Interessante, que fala sobre a questão dos vírus serem seres vivos ou não, porque vocês já vão saber as características de um ser vivo e vão poder conversar sobre isso. E depois disso, vim aqui no fórum e acrescentar um tópico de discussão ou participar da discussão de que alguém acrescentou, explicando para mim por que vocês acham que os seres são seres vivos ou por que vocês acham que os vírus são seres vivos ou os vírus não são seres vivos, explicar com base no que vocês leram no artigo e com base com o que vocês viram na aula. E essa participação no fórum também está valendo de 0 a 10. Já é a segunda atividade avaliativa de vocês. Então, todo mundo tem que participar. Ou gerar um novo tópico de discussão, ou participar de um tópico que alguém colocou lá para que fosse discutido. A respeito de disponibilidade para atender vocês ou permanência. Eu tenho no meu horário os horários de permanência. Eu ainda não terminei ele, mas tem horário na segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde e na quarta-feira de manhã. Mas, via de regra, eu estou disponível para atender vocês no WhatsApp, naquele nosso grupo, quase que o tempo todo. O que acontece, às vezes, é mensagem à noite, final de semana, eu só falo assim, me pergunta isso amanhã de manhã, porque agora eu já não estou mais com os meus materiais, não estou mexendo com isso. Aí eu falo, né? Daí no dia seguinte você repete a pergunta e eu respondo. É isso. Tem alguma dúvida? Professora, eu não sei se é só eu, mas eu acho que eu não tô nesse grupo ainda, não. Então, quando você agora, terminando aqui, você vai lá no Moodle, vem aqui no Fique Atento, ó. Aí tem aqui, ó. É de extrema importância que todos os estudantes da disciplina estejam no grupo do WhatsApp. Você pode entrar no grupo através do link. Aí você clica aqui, aí vai aparecer lá, ó. Mas é o grupo da sala ou o grupo da É o matéria? grupo da Biologia 1 da Eletrotécnica. Ah, tá, beleza. Tá? Entendeu como faz para entrar? Já entrei lá já. Tá. E aí a gente conversa por lá. Se tiver dúvida. Perguntou, eu respondo. Certo? É bom que todos entrem. Vou mandar aqui no chat aí pra quem quiser. O link, pode pôr. Beleza. Vou mandar lá no grupo da escola também. Mas avisa o pessoal que é para quem faz Biologia 1, senão acaba às vezes as pessoas entrando sem estar na disciplina. Combinado, gente? Combinado, senhor. Entender que sim. Ficou alguma dúvida? Combinado. No momento não, professor. Acho que só quando o senhor começar a explicar a matéria mesmo certinho. Não, eu quero saber dúvidas sobre o funcionamento, né, da disciplina. Não, sobre o funcionamento tá bem explicado já. Muitos professores já explicaram certinho como funcionam as plataformas. De forma geral, vocês vão ter umas 5 atividades avaliativas ao longo desse bimestre e mais outras 4 ou 5 no segundo bimestre. É daí que sai a nota. Se vocês se mantiverem atualizados e fazerem todas as atividades, é muito difícil alguém ficar com nota ruim participando de tudo, tá? Quando tiver atividade síncrona aqui, a presença não é obrigatória, tá? Eu entendo que vocês estão em situação atípica, né? Assim como eu. Por exemplo, eu tô com os meus filhos aqui em casa, tô fechado, eu tenho um filho de 8 anos e um de 5. Tô fechado aqui para eles não entrarem aqui para atrapalhar. E vai ter dia que eu vou ter também situações que eu não vou conseguir fazer atividade síncrona, ou vai começar mais tarde, ou alguma coisa desse tipo. Entenderam? Então é importante a compreensão de ambos os lados. Sim. É isso. Mas eu quase que não acordei pra aula hoje, eu não sabia que ia ter aula. Eu só acordei porque minha mãe mudou meu curso de inglês pra de manhã. Aí eu tive que acordar pra fazer o curso de inglês. Aí eu vi lá que ia ter aula. Aí eu entrei aqui. Tá certo, acontece. Mudanças de agenda às vezes pegam a gente desprevenido. Beleza, gente? Então eu fico por aqui.
Se alguém tiver mais alguma dúvida e já tiver no grupo do WhatsApp lá, pode entrar para perguntar. Um abraço para vocês, um bom dia de aulas, vou interromper a gravação.